Salve, salve galera! Mais uma semana começando e mais um episódio de Palpitaria. Começando agora terça-feira e vai ser mais ou menos assim. Eu tô gravando um dia antes, então estou gravando na segunda para vocês verem na terça. A partir de agora vai ser sempre um dia antes, talvez final de semana mude isso. Queria só destacar uma coisa, gente, apostas. Às vezes bate, às vezes não, é tudo sobre método. Não, vocês nunca... Se alguém falar para vocês, eu acerto todas as apostas, essa pessoa está mentindo. E até se alguém falar, eu erro todas, está mentindo também, porque é impossível errar todas, é impossível acertar todas. É uma questão de probabilidade, é uma questão de matemática, o que vocês precisam ter é método. Não gastar dinheiro desenfreadamente, ficar apostando R$200 em odd 500, ou apostando várias vezes R$2 numa odd 1 bilhão, que não vai bater, vocês sabem. Pode bater uma vez, legal, fez a tua vida ali, acertou a mega sena da virada, mas o lance é ter método, constância, saber gerir sua banca. Aqui a gente vai ter várias apostas que batem ou não. A ideia é o quê? Que a banca seja lucrativa. Então vai ter semanas que a gente vai perder dinheiro, vai ter semanas que a gente vai ganhar. No fim, esse balanço tem que ser positivo, essa é a ideia. Encontrar valor nas odds para que a gente no fim do mês, no fim do ano, qual que for o nosso espaço de tempo, seja lucrativo, então a gente precisa apostar com inteligência e saber gerir nossa banca sem loucura. Sem loucura, Bahia e Criciúma. Meu palpite para esse jogo é um ambos marcam. A gente está falando aqui de dois times emergentes no futebol. Opa! A gente está falando aqui de dois times emergentes do futebol brasileiro. O Bahia que venceu o Grêmio na última rodada, ótimo resultado, só não foi melhor que o resultado do Criciúma. 4-0 do Vasco em pleno São Januário. A gente está falando de dois times que têm ataques muito interessantes. O Criciúma já tem um trabalho de longo prazo muito bem feito, fazia tempo que não figurava na Série A. O Bahia todo mundo sabe aí, do Grupo City, o próprio Rogério Ceni que já é um técnico mais consolidado. Então a gente tem dois times que surpreenderam positivamente e vamos falar aí, eu podia falar aqui do Yannick Bolazer do Criciúma, do Everton Ribeiro do Bahia, mas eu não quero entrar em nomes, vamos falar de estatísticas. O Bahia marcou e sofreu gols em 5 dos seus últimos 7 jogos e o Criciúma marcou e sofreu gols em 8 dos seus últimos 9 jogos. Eu não vou entrar em pormenores, em detalhes individuais dos jogadores de Bahia e Criciúma, mas que vocês precisam saber é que são dois ataques bons. Vão jogar um jogo aberto provavelmente nessa eliminatória da Copa do Brasil. Se tratando de ida e volta, a gente tem um pouco mais de espaço para trabalhar, um pouco mais de tempo, né? Você tem 180 minutos, então é uma atmosfera mais leve, apesar de que na maioria dos jogos eliminatórios minha dica vai ser under. Mas nesse caso específico, pela sequência dos dois times e pelo que eu vejo aí de desenvolvimento de futebol, são dois times que jogam bola, vão jogar provavelmente para obter o resultado. Probabilidade aí vocês veem um favoritismo sendo dado para o Bahia, então a odd do Bahia vai estar mais baixa. Eu acho que é um jogo para empate, viu? Se você quiser apostar no resultado, acho que tem grandes chances desse jogo empatar. Mas a dica vai ser de ambos marcam. 2.16 está excelente, a casa está dando 1.62 para ambos não marcarem. É uma odd baixa para ambos não marcarem, então o caso está indo contra mim, basicamente é isso. Minha opinião é que ambos marcam, a casa está acreditando que não, mas tanto pela sequência, pelo que os dois times apresentam em campo, eu acreditaria sim no ambos marcam para Bahia e Criciúma. Esse é fácil, gente. Atlético Mineiro Sport, fácil mais ou menos, vai. Fácil mais ou menos, eu não vou ser... Assim, favoritismo pleno do Galo? Sim. Fase fantástica aí sob o comando de Gabriel Milito. Em 9 jogos não perdeu nenhum, é isso, né? 6 vitórias, 3 empates. Tem grandes peças, né? A gente tem Scarpa, Hulk, Paulinho, grandes nomes aí no Atlético Mineiro. Então você tem um ótimo treinador, ótima fase, ótimos jogadores, tudo de bom para esse Atlético Mineiro continuar sua boa fase contra o Sport. O Sport também é um bom time. Está tendo um ótimo começo de trabalho com o Maurício Sousa. É assim que se fala? Mariano Sousa, perdão. O ex-técnico do Melgar, que fez um bom trabalho no Melgar, obviamente, senão não estaria falando dele aqui. Faz um bom trabalho, um bom início de trabalho no Sport, porém ainda vejo o Galo como favoritaço. Entrando em estatísticas, vocês podem ver que o Sport também tem uma tendência de first to score, mas eu quero destacar do Galo, primeiro a marcar em 5 dos seus últimos 6 jogos e também o primeiro a venceu o primeiro tempo, né, em 5 dos seus últimos 6 jogos. Queria destacar aí o Atlético Mineiro porque teve oponentes aí de um nível maior do que o Sport vinha enfrentando.
Então acho que vale ir nessa. No Galo como favoritaço, vocês vão entender o que eu quero dizer disso, é que a odd para o Galo vencer o jogo está 1.27. Tá muito baixa. Não tem valor essa odd. Mas o Galo ser o primeiro a marcar tem. 1.71. Excelente odd. Não vejo o Sport com uma postura conservadora, viu? 100% ali encostado lá atrás, jogando na arena MRV. Mando de campo do Galo, isso é importante também para ver quem vai ter mais proposta de jogo. Imagina o Galo mais com a bola, o Galo atacando bastante pela fase, pelo mando e também por um oponente aí. Querendo ou não, o Sport é um time de Série B, por mais que tenha feito um ótimo trabalho, venceu o Pernambucano. Veja esse favoritismo do Galo e o Galo abrindo o placar ainda no primeiro tempo. Vamos falar de Champions League? Para fechar já é Champions League para fechar. Bayern de Munique e Real Madrid. Vocês estão vendo aqui, eu vou abrir as escalações. O Bayern tem mais desfalques, porém vai ser um jogo pau, não tem como. A gente não dá para duvidar do Bayern de Munique. A gente viu isso contra o Arsenal era favorito, era líder da Premier League na época, se não me engano, e apanhou de um Bayern em crise, porque o Bayern é um time gigantesco, é um time que sabe jogar Champions League, é um negócio que eu falo sobre Football Heritage, é um termo do José Mourinho, por isso em inglês. A herança futebolística, o Bayern é um time acostumado com situações de pressão, é um time acostumado com Champions League, então não é um time que você pode dar aí como vendido. O Bayern está muito vivo nessa Champions e pode ganhar essa competição, vai enfrentar de igual para igual o Real Madrid, que sempre que tem Bayern e Real Madrid, tem jogos muito agitados. Vamos destacar aqui os confrontos anteriores de Bayern e Real Madrid na Champions League. A última vez que eles se enfrentaram foi em 2018. 2 jogos de ambos marcam, 2 jogos de over 2,5, ou seja, 3 gols ou mais. 2017, mesma coisa. Aí 2014 já faz 10 anos, eu não vou nem voltar lá, mas aí se a gente voltasse, teria um jogo de over de 4-0 para o Real Madrid, mas aí Real Madrid de Cristiano Ronaldo já é outra pegada. Enfim, Bayern e Real Madrid são duas potências ofensivas, 2 ataques muito fortes. De um lado você tem o Harry Kane, do outro lado você tem Vinícius Júnior, Rodrigo e Bellingham. A prova disso, o desempenho deles no campeonato nacional. Estou abrindo aqui a tabela da Bundesliga com destaque especial para o Bayern de Munique, para vocês terem noção do potencial ofensivo que vem sendo o Bayern nessa temporada alemã, mesmo não sendo o Bayern campeão, né? Porque o Bayern campeão foi o Bayer Leverkusen. Em 31 jogos, o Bayern fez simplesmente 89 gols, é uma média quase de 3 gols por jogo, é um ataque sensacional. E o Real Madrid não fica muito atrás, em 33 jogos fez 71 gols, o melhor ataque da Bundesliga contra o melhor ataque da La Liga. É difícil imaginar um dos dois passando em branco. Então, para mim, ambos marcam, é uma boa pedida. Eu tô com uma expectativa alta, a gente teve vários jogaços nas quartas de final de Champions League, eu espero a mesma coisa para a semifinal. 1.5 para ambos marcam? Legal. Quiser uma odd mais alta, tem o over também, 3 gols ou mais deve estar pagando melhor. Só para finalizar, Anytime Goal Score, Bayern de Munique, Harry Kane marcar contra o Real Madrid 2.05, incrível valor dessa odd, tá? O Kane tem uma média de gols aí de 1 gol por jogo essa temporada, são 42 gols em 42 jogos. Marcou contra o Arsenal, é batedor de pênaltis, que para mim isso é um plus muito legal para a odd de Anytime Goal Score. Nunca se sabe quando pode ter um pênalti, se tiver um pênalti é legal você ter o batedor de confiança na sua aposta. Harry Kane marcar contra o Real Madrid, acho uma aposta sensacional, também considerando o mando de campo do Bayern de Munique. Aqui a gente tem 2 opções legais para o Real Madrid. Vinícius Júnior marca contra o Bayern, que é uma pro pick. Rodrigo marca contra o Bayern. Aí o Rodrigo vai ser mais pelo histórico de decisão em Champions League. Não é justamente aí uma aposta matemática, se uma aposta mais de feeling, uma aposta de conhecimento futebolístico. A minha dica é Harry Kane marca contra o Real Madrid. Se você quiser ir na base da espiritualidade, dá para apostar no Rodrigo. Vinícius Júnior é o favorito para mim para marcar pelo Real Madrid, é o jogador ali que vai jogar mais perto do gol, provavelmente ter as melhores oportunidades. Só deixei aberto aí para quem gosta de Anytime Goal Score, porque a minha dica mesmo é o Kane. É isso, galera. Até a próxima. Amanhã estamos de volta. Falou!